Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Esperamos que você, que a sua família esteja bem. Vamos começar com a invocação da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor, envie-nos o seu Espírito, para que possamos ler e interpretar o texto bíblico de hoje. Abra nossa mente para que possamos entender sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha como pagar, com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido. Ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários, agarrou-o na garganta, quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas, se nada querer ouvir, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, por que me suplicaste? Não devias também tu compadecer de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? O Senhor, encolerizado, entregou-os aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão com o professor Eugênio. Esse trecho do Evangelho chama a nossa atenção para um tema que está constantemente nos envolvendo, que está constantemente chamando a nossa atenção, que é essa questão do nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com aquelas pessoas, principalmente, que estão ali mais próximas de nós e que diz respeito ao perdão. Mas eu vou acrescentar uma questão a mais aí. Muitas vezes, quando a gente fala de perdão, a gente fala de perdão para os outros. Nós perdoando as outras pessoas, ou as outras pessoas nos perdoando. E eu quero chamar a atenção para uma outra situação que às vezes a gente não leva tanto em consideração, que é a gente perdoar a nós mesmos. É a gente se perdoar de algum erro do passado, de algum erro que a gente cometeu anteriormente, e aquilo fica atormentando a nossa vida. Então, a nossa reflexão hoje vão sobre esses dois aspectos. O aspecto do perdão para mim mesmo e o perdão para o outro. Se eu cometi algum erro no passado e isso fica me atormentando, é porque eu ainda não me perdoei por causa daquilo que aconteceu anteriormente. Ou, às vezes, eu fico com aquilo martelando na minha cabeça, se isso diz respeito a um perdão que eu provavelmente deixei de dar para alguém
que faz parte do meu relacionamento mais íntimo. E aqui muitas vezes acontece dentro de casa. Alguma briguinha, alguma discordância, alguma coisa que aconteceu lá no passado e que até hoje está presente, martelando no nosso coração, martelando na nossa inteligência, martelando na nossa memória. E que a gente não consegue viver sossegado porque a gente ainda não perdoou, ou porque a gente ainda não se perdoou. Essas duas situações são muito importantes. Eu me perdoar de alguma coisa que aconteceu anteriormente e eu perdoar alguma pessoa que, por uma situação ou outra, me ofendeu e eu fico aquilo martelando na minha cabeça e eu não vivo sossegado por causa disso. Então, o perdão faz parte da nossa existência de cristãos. Nós, muitas e muitas vezes, porque somos humanos, pecamos contra Deus. E quando nos arrependemos, Deus nos perdoa. Então quer dizer que se a gente não se arrepender, Deus não vai nos perdoar? Deus nos perdoa, mas muitas vezes nós não pedimos esse perdão. Se não pedimos esse perdão, não demonstramos o nosso arrependimento por aquilo que fizemos de errado. Se não houver o arrependimento, perde o sentido. Deus está nos perdoando, mas às vezes a gente não se perdoa por aquilo que a gente fez. E o arrependimento tem esse sentido. É esse perdão que eu dou a mim mesmo, é esse perdão que eu dou às outras pessoas. E aqui eu queria chamar a atenção para uma situação. Muitas vezes, aos olhos do mundo, o pedir perdão é coisa de gente fraca. Só o fraco pede perdão no entendimento do mundo em que nós estamos vivendo. E, na verdade, no entendimento do cristão, pedir perdão é para o forte, para aquela pessoa que tem força, que tem coragem. Porque todos nós já passamos por isso. É fácil a gente perdoar? Não é fácil. Precisa coragem, precisa ser forte. Deus nos perdoa constantemente. Essa atitude, esse gesto, faz parte da força que nós temos. E se quisermos realmente viver intensamente esses ensinamentos de Jesus, isso tudo passa pelo perdão. E aí, muitas vezes vem aquela situação na nossa cabeça. Mas eu já perdoei, você está fazendo de novo a mesma coisa? E aí vem aquela pergunta que foi feita para Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? 1, 2, 7? Já está bom? E o que Jesus fala? 70 vezes 7. Essa palavra, ou esse número, no entendimento judaico, significa eternidade, sempre, todas as vezes. Então, é esse ensinamento que nós precisamos levar em consideração. E se a gente não perdoa, como é que a gente pode pedir perdão? E Jesus conta um fato interessante aí, né? O servo foi lá, pediu perdão para o senhor perdoou. A hora que ele sai dali, ele encontra alguém que está devendo uma ninharia para ele, e ele manda castigar esse companheiro porque ele não pagou o que devia. Quer dizer, ele pede o perdão, mas ele não perdoa. Então, é esse tipo de reflexão que nós precisamos colocar para nós mesmos. Como é que eu estou vivendo essa minha vida de perdão? Como é que eu estou deixando que o perdão realmente faça parte da minha existência? E veja bem, o perdão não pode ser confundido com passividade, com alienação, com conformismo, com covardia, com indiferença. O cristão, diante da injustiça e da maldade, não esconde a cabeça na areia, fingindo que não viu nada. Pelo contrário, ele tem que agir.
agir com cautela, agir com conhecimento, agir com precaução, mas agir. E a ação de perdoar é um fundamento importantíssimo na vida do cristão. Então, para a gente refletir, eu quero deixar aqui alguns questionamentos. Como tenho lidado com as falhas dos outros? Tenho também me perdoado? Tenho buscado assemelhar o meu olhar ao olhar de Deus, que é misericordioso? Pense um pouquinho. Diante da reflexão de hoje, do evangelho de hoje, eu te convido a continuar refletindo sobre o olhar de misericórdia de Deus para conosco e como temos que também assim olhar para as pessoas. Afinal, aquele que erra por vezes erra também por ter sido ferido. Às vezes está ferindo por já ter sido ferido. Lógico que existe todo tipo de falha, todo tipo de erro, mas independente disso, de ter sido por ter sido ferido antes, por terem errado com ele antes, ou independente do que for, nós temos esse ensinamento de que precisamos olhar com amor. É este justamente o ponto de que aquela pessoa pode estar dando apenas um olhar de amor para se curar, para se transformar. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E num mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. Um irmão que vai, leva um gesto de carinho. E esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E num mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. Você pode ser a centelha do divino amor que a pessoa está errando ou que está precisando orar junto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como compromisso para hoje, para esta semana, nós repetimos aqui a busca, já que o Evangelho fala disso, de resolver as nossas diferenças e situações pendentes com outras pessoas durante a semana. E acrescentamos aqui uma outra sugestão de compromisso: buscar ser mais misericordioso e disseminar este olhar misericordioso. Uma palavra, levar o versículo 33. Não devias também tu compadecer de ti? Não devias também tu compadecer de ti, de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Vamos agora, então, fazer a nossa oração final, pedindo a Deus que realmente nos dê forças para levarmos a sério o nosso compromisso de amor e para que nós possamos, de fato, ter essa força interior que é própria do cristão. Ó Deus, nosso Pai, fazei que descubramos a importância que tem para nossas vidas saber-nos e sentir-nos por vós perdoados e perdoadas, de forma que também perdoemos de coração aqueles que nos ofenderam. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Agora nós pedimos então que Deus nos abençoe, nos encha de força e nos dê coragem para enfrentarmos todas as nossas dificuldades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco nesta reflexão e te convido a nos ajudar a evangelizar, clicando aí no gostei ou compartilhando com amigos, clientes ou em grupos que você participe. Caso tenha interesse em receber o nosso conteúdo, na descrição do vídeo aí embaixo tem um link para você se cadastrar. Um grande abraço, fique com Deus.